em Marcos capítulo 11, versos 12 a 14. Acompanhe sua Bíblia, diz assim o texto. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Deus e Pai, te agradecemos pela leitura da tua palavra e agora nos leva os nossos pensamentos, ó Deus, nosso raciocínio cativos em Cristo, para que possamos receber dos céus a tua ministração. Vem, Espírito Santo, falar aos nossos corações, edificar as nossas vidas com tua graça, ó Deus, para que tenhamos sustento, alimento para prosseguir nessa jornada que só se inicia desse novo ano. Que a tua graça seja sobre nós. Nós te louvamos, te agradecemos no nome de Jesus. Que o povo de Deus diga amém. Pode tomar o seu lugar. Esse episódio aqui é bem emblemático. Na verdade, Jesus, que Marcos e os outros autores dos evangelhos, ao registrarem, deixaram algo para que a gente pudesse compreender. Ao ler, não de forma direta, né, a gente vê que Jesus tinha chegado a Jerusalém, ele se hospeda em Betânia, como era costume dele, uma cidadezinha, um vilarejo bem ao lado de Jerusalém. Tinha amigos ali, como Lázaro, Maria, Marta, provavelmente ele sempre se hospedava na casa deles. Jesus, no dia seguinte, que ele entra em Jerusalém, aclamado pela população, ele volta para lá, sai, e aqui de cara a gente já vê algo que mostra a humanidade de Jesus, né? Diz que Jesus teve fome. É um dos mistérios da fé, que Jesus aqui na terra, ele ao mesmo tempo que era totalmente Deus, ele era totalmente homem, a não ser que não pecou, né? Como essas duas naturezas coabitaram, a gente não sabe, né? Mas é um mistério, não tem uma explicação, a gente aceita por fé, mas por fé sabendo que Jesus era dessa forma. Então aqui mostra que ele teve fome, normal, eles acordam, vão caminhar, ele sente fome, se aproximar e ver uma figueira, fala, poxa, pegar frutos ali, vou comer figos. Ele se aproxima e vê que não tem nada, e ele lança uma palavra amaldiçoadora, né? Ninguém mais coma de seu fruto. E essa figueira, ela na mesma hora seca, depois quando eles retornam, eles passam para lá e veem aquela figueira totalmente seca, o que antes ainda tinha folhas, já o deixa de ter, já não tem mais nenhuma folha, não tem mais nada, passa a ter só aqueles galhos secos, aqueles ramos secos. E a gente pode achar estranho, porque lendo assim, de uma maneira talvez recortada, a gente não compreenda, mas a gente tem que sempre olhar o todo da palavra de Deus, o que esse texto tem a ver com a totalidade da palavra de Deus. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, que a figueira na Bíblia, ela é muito usada no Antigo Testamento como um símbolo da nação de Israel. Israel, em muitas profecias que Deus deu a seus profetas, ele se dirige e usa esse símbolo de uma figueira, né, num local ali plantado, sempre se referindo a uma palavra Israel. Então, primeira coisa que a gente vê, Jesus não ia do nada olhar para uma árvore que não achava nenhum fruto para saciar sua fome, amaldiçoar aquela árvore do nada e ela secar. A gente já começa a entender, quando olha para essa simbologia,
muito usada por Deus, de uma árvore plantada por ele, uma figueira plantada, ou seja, o seu povo, a sua nação, a gente já começa a olhar, opa, então Jesus não fez isso por acaso. Não foi um ato aleatório, desconexo. Tem alguma conexão nisso tudo, no que Jesus veio fazer em trazer a sua palavra. E ele diz, ninguém mais coma de ti, ninguém mais coma de seu fruto. O que Jesus estava fazendo? E não era essa árvore. Jesus estava mostrando a rejeição de Deus para com a cidade de Jerusalém. E aí a gente já começa a conectar com esse texto todo, né? O capítulo 11 mostra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e depois, ele sendo aclamado, ele sai, no dia seguinte ele retorna, ele faz a purificação do templo, já mostrando que, ó, tá tudo errado aqui, né? Ali estavam vendedores, não que o fato de ter vendedores fosse errado, porque isso aí teria que entrar aí para dar todos os detalhes, mas era normal os judeus virem de tantos locais distantes e oferecerem seus sacrifícios, então eles vinham com dinheiro e compravam ali os animais para ofertarem sacrifício. Então esse comércio não era incorreto, só que ele estava posicionado dentro do templo. Ele estava lá dentro e virou uma verdadeira bagunça, uma desordem. As pessoas já não estavam mais ali pelo culto em si, né? Então Jesus faz essa purificação e isso começa a ter essa conexão. O que está vendo? Deus está rejeitando Jerusalém, rejeitando Israel como seu povo eleito. Então, quando Jesus lança essa palavra, essa figueira, ninguém mais coma do seu fruto, ninguém mais coma de ti, e ela seca, Jesus está exemplificando a ação de Deus para com o seu povo. Deus chamou o seu povo, Deus separou o seu povo desde Abraão, pegou esse homem lá na Babilônia, um homem que adorava outros deuses, segundo a Bíblia nos diz, e ele conhece a esse Deus Criador, se volta para Deus, atende ao chamado de Deus, vem com seu pai, caminhando até Ur, depois ele vai sozinho a Canaã, e dali Deus vai levantando esse povo, separando esse povo, Isaac, seu filho, depois Jacó, depois os 12 filhos, as tribos de Israel, e ali monta-se a nação. Deus separa, Deus dá leis, Deus dá todo o preparo para que aquele povo pudesse caminhar na terra, honrando a ele, ser um povo separado. Mas quando a gente vai lendo toda a história, todo o Antigo Testamento, a gente vai vendo que essa figueira, que esse povo rejeitou a Deus, largou Deus de lado e foi viver uma vida completamente distante. Deus, de tanto enviar seus profetas, de enviar sua palavra, esse povo não se voltar para ele, Deus rejeita. Deus rejeita esse povo. Essa figueira vai ser secada, vai ser rejeitada. Jesus, quando se aproxima dessa figueira, diz que ele teve fome. E aí, irmãos, agora eu quero trazer para nós, porque em Cristo, nós somos o Israel. Nós somos agora o povo de Deus, porque a rejeição dos judeus, e Paulo trata muito bem disso em Romanos, leva a salvação aos gentios. Leva a salvação a todos os povos, línguas e raças. Então, irmãos, hoje nós podemos dizer que a igreja é a figueira de Deus. Nós somos hoje essa figueira. E aí nós temos que ser levados a pensar no seguinte: Deus já rejeitou uma figueira. Deus já rejeitou o Israel étnico. Essa figueira secou, foi rejeitada por Deus. E Paulo faz esse sério alerta, dizendo: se Deus rejeitou
os ramos originais. Quem dirá nós, que fomos enxertados, fomos colocados ali. Jesus sente fome. E, obviamente, Marcos não registra isso por acaso, mostra que há muitas almas, há muitas vidas ao nosso redor com fome de Deus, com fome de Jesus, com suas almas secas, castigadas, e andam por aí buscando uma árvore para saciar a fome de sua alma. E a igreja tem que ser essa árvore que esteja sempre disponível e com frutos disponíveis para saciar a fome daquele que precisa. E a pergunta é, nós temos sido essa árvore? Nós temos mostrado frutos? Porque curioso que aqui no versículo 13, no finalzinho, a última frase diz assim: aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas. E a última frase do texto diz, do versículo 13 diz: porque não era tempo de figos. Ora, vamos raciocinar. Vamos pensar. Se não era tempo de figo, por que Jesus queria encontrar figo ali? Não era tempo, não era época da figueira produzir figos. Ela não tinha frutos. Normal. Então, por que ele vai ali querer encontrar frutos? Porque não há nada ali. Da mesma forma, Jesus está exemplificando isso em relação a Jerusalém, em relação ao povo de Israel. Seu tempo acabou. Acabou o tempo de você dar figos. Jesus estava falando profeticamente a Israel, a Judá, estava falando profeticamente a Jerusalém: seu tempo acabou, não haverá mais frutos em você. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Rejeição total de Deus. Não há mais nada que vai sair de você. Essa Jerusalém que mata os seus profetas, essa Jerusalém que perverte o direito, que faz atos injustos, que usa a religiosidade para oprimir o povo, essa Jerusalém que era conhecida como a cidade de Deus. Vocês secaram. Vocês secaram. Vocês não têm mais fruto. Ah, mas não é época, acabou a época. Não vai haver mais época para vocês darem frutos. Rejeição da parte de Deus. Isso tem que nos incomodar, irmãos. Porque se o mundo não encontrar em nós frutos de vida da parte de Deus, se o mundo não encontrar em nós a vida de Deus, a mesma rejeição pode chegar para nós. A mesma rejeição pode nos atingir. E não é novidade, às vezes a gente vê pessoas que estão dentro da igreja, mas são pessoas secas. Pessoas que um dia estiveram entre nós e não estão mais, e você às vezes encontra com uma pessoa que um dia caminhou com Cristo, caminhou ao teu lado e de repente está longe do evangelho, e você encontra aquela pessoa, você vê uma pessoa seca. Completamente seca, não tem fruto mais nenhum. Poxa, mas essa pessoa era uma bênção, essa pessoa era tão maravilhosa, mas ela parou de dar frutos. Ela parou de alimentar aqueles que se chegavam a ela, e Deus rejeita.
não adianta frequentar a igreja, não adianta dizer que é evangélico para o censo, não adianta. Não adianta ficar falando frases de efeito, não adianta. Precisa dar frutos. Esse Jesus que aqui no capítulo 11 entra em Jerusalém de forma tão triunfal, um rei humilde. Ele entra sentado num jumentinho. Ele não entra como os reis, os Césares, os generais do exército romano montados num cavalo branco, aclamados por um exército. Ele entra montado num jumento, num jumentinho. Eles colocam seus mantos à frente, folhas de palmas, e ao invés de um exército, apenas um povo dizendo: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Ele entra de forma triunfal. Mas no dia seguinte, quando ele retorna para Jerusalém, ele sai de Betânia e retorna, esse triunfo vira uma derrota. Essa Jerusalém que recebeu triunfante o rei humilde, essa Jerusalém está sendo derrotada, está sendo apagada, está sendo rejeitada por Deus, seca como aquela árvore foi. Mateus 21, peço que você vá comigo até lá. Mateus registra essa narrativa também. 21, versos 18 e 19. (18 e 19) diz assim: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. E olha o que Mateus coloca. Imediatamente a árvore secou. Aquela figueira secou de vez. Irmãos, cuidemos do nosso coração, da nossa caminhada com Cristo. Porque se hoje a gente está dando frutos, se hoje Deus tem nos dado algo para podermos transbordar para outras vidas, Ele pode também enviar uma palavra e secar a nossa vida de vez. Porque nem eu nem você temos nenhum mérito para estarmos aqui. Nós não temos nenhum mérito na salvação da nossa alma. Nós não fomos salvos e Deus não tem mantido a salvação da nossa alma porque a gente é melhor do que ninguém. Não é porque nós somos melhorzinhos, que a gente faz tudo joinha. Não, não é não. E se você pensa assim, pare de pensar assim. O único bom é Deus. O que eu e você merecemos é o castigo eterno. Porque o que mais a gente faz é desagradar a Deus. O que mais a gente faz é pisar na bola com Deus. Para olhar o ano que passou e me diz se teve um dia que a gente não deixou de pecar. Se teve um dia em que a gente não cometeu um pecado. E agora diga para você mesmo, você é digno de estar aqui? Você é digno de ir para o céu? Nenhum de nós. Nenhum de nós. E que a gente tome cuidado esse ano, porque
essa árvore que nós somos, essa igreja que nós somos, pode secar de uma vez só. Basta uma palavra dele. Basta uma palavra do Senhor. Irmãos, eu não quero nem imaginar o que é viver longe da presença do Senhor. O que é uma pessoa que desfrutou da presença de Deus estar longe dessa presença. Porque Deus simplesmente se afastou. Pastor, Deus faz isso? Faz. Deve ser uma angústia de alma terrível, deve ser uma sequidão de alma terrível. E Deus pode fazer isso? Pode, porque Ele fez com a nação de Israel. Ele rejeitou esse povo, Ele rejeitou essa Jerusalém, a cidade santa. Deus falou, secou. Secou. Mateus aqui também fala algo que Jesus não encontrou nada a não ser folhas. Irmãos, o que uma árvore frutífera precisa ter de principal? Você concorda comigo que são os frutos? O principal de uma árvore frutífera são os frutos. E se a gente olha para uma árvore frutífera e só encontra folhas, a árvore será identificada, sim. Que árvore é essa? É uma figueira? Ah, sim, é uma figueira. Mas só tem folhas. Cadê os figos? Não tem. Nós, como igreja, a gente pode ser identificado como crente. A gente pode ter cara de crente. A gente pode falar que é crente, ter aparência de crente. A gente pode ser uma árvore cheia de folhas. E esse é o perigo que a gente corre. Viver uma religiosidade na nossa vida, em que as pessoas nos olhem, em que a gente mesmo se sinta tão satisfeito, porque a gente está tão cheio de folhas, que a gente esquece que tem que ter o principal: frutos. Frutos de uma vida com Deus. Frutos de uma vida que mostre para esse mundo que felicidade, que plenitude só se encontra em Jesus. Mas eles podem olhar para nós e só ver folhas. E que pena, irmãos, a gente olha hoje para a igreja brasileira, a igreja no Ocidente, a igreja ocidental, a gente vê uma igreja com muitas folhas. Tem templos bonitos, cadeiras, muita gente, boa música, uma palavra, entretenimento. Tem tantas coisas. E olha assim, isso é uma igreja. Mas uma igreja que só tem dado folhas. A minha maior preocupação para esse ano de 2023 é do juízo de Deus sobre a igreja. Uma igreja que tem dado folhas. Folhas e folhas. Mas é a igreja que perverte o evangelho, que distorce a palavra de Deus. Uma igreja que está envolvida em corrupção, em imoralidades. Hoje já tem loja de produtos de sex shop cristão, evangélico, né? Vamos dizer assim, cristão não, mas evangélico. Você vê tanta coisa dentro da igreja, mas tem cara de igreja. Tem nome de igreja. Mas só tem folhas. Seus cultos precisam ter algo para preencher. Tem que trazer alguém, um cantor, uma boa música, tem que trazer um pregador conhecido ou reconhecido. Tem que ter alguma coisa que atraia a atenção, porque não tem frutos, só tem folha. E eu me preocupo, o que será dessa igreja esse ano?
A gente tem visto Deus apertando, Deus cobrando dessa figueira que é a igreja. Cadê os frutos? Cadê os frutos? E nós precisamos olhar para nós. Em 2023, o que você tem para oferecer a esse mundo? Folhas muito bonitas, tudo, uma aparência linda, uma árvore muito bem aparentada. Mas que na hora de dar o testemunho, na hora de apresentar ao mundo o fruto da presença do Espírito Santo em sua vida, você não tem. E se não tem, para que serve essa árvore? Para que essa figueira está aí no meio do caminho, se ela não tem frutos? O que impede Deus de olhar para nós e dizer: ninguém mais coma de ti? Seca. Vocês entendem o perigo que nós corremos? A seriedade do evangelho, do compromisso com Deus que nós precisamos ter. O ano inicia e eu pergunto: você já iniciou o seu plano de leitura bíblica? Você está disposto esse ano a ler a palavra de Deus toda, ou você tem tantos compromissos, tantas coisas que não tem tempo? Não dá. Como dar frutos se a tua árvore não é adubada, não recebe os nutrientes necessários, não recebe um alimento? Como ela produzirá frutos? O que Deus encontrará em nós se nós não temos frutos? Que vida é essa que nós temos para apresentar a Deus? Se não é uma vida transformada, uma vida que abandona o pecado, uma vida que a cada dia é transformada pelo Espírito Santo. Que árvore seca é essa? Queria que nessa noite você refletisse, levasse isso para o teu coração, para a tua vida. Que esse ano sejamos uma árvore não só de belas folhas, mas uma árvore cheias de frutos. Vamos orar. Deus e Pai, agradecemos a Ti pela Tua santa palavra. Essa reflexão nos sirva de alerta para esse ano que ora inicia. Essa palavra nos sirva de alerta cada dia desse ano. Não nos deixa, Espírito Santo, sermos apenas árvores cheias de folhas. Que essa religiosidade vazia não tome conta do nosso coração. Mas que a gente possa buscar a cada dia se encher mais do conhecimento de Deus, como falamos ontem. Para que a nossa vida dê frutos. Frutos. Que outras vidas sejam impactadas, sejam alimentadas através da nossa vida. Que a gente possa dar frutos de arrependimento, de transformação. Senhor, transforma o nosso viver. Que essa figueira que é a Tua igreja possa brilhar nesse mundo, nesse ano, mostrando a Tua glória, mostrando que Jesus, o Salvador, está vivo.
vivo porque Ele vive em nós. E a nossa vida está cheia de frutos por causa disso. Obrigado pela Tua palavra. Entregamos a Ti a árvore de nossa vida, o nosso coração, para que sejamos uma árvore com frutos. Essa igreja, Senhor, aqui estabelecida, seja uma igreja que dê frutos, frutos que mostrem o Teu poder operando em nós. Te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Que toda a igreja diga amém. Vamos ficar de pé.